Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. O Natal se aproxima e eu quero deixar para vocês uma mensagem que deveria mesmo ser a grande mensagem de Natal, né? A grande mensagem que deveria ser pregada em todo mundo e que você use essa mensagem para pregar nesse dia para os seus parentes, para os seus amigos e para as crianças. Uma mensagem importantíssima. Eu separei um texto para você aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Nós vamos estudar do 1 ao 5 e nós vamos fazer uma reflexão sobre o Natal e sobre a mensagem do Natal. Vamos ler o versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher tão gloriosa, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas e tal? Essa mulher representa a nação de Israel, tá bom? Representa a nação de Israel. E o que tem de tão importante na nação de Israel? O que tem de tão importante lá naquele país? O que tem de tão interessante? É porque Israel foi escolhido para fazer uma missão. Para fazer uma missão importantíssima, uma missão que jamais deve ser esquecida. E ela está aqui no versículo 2, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, a missão dessa mulher é dar à luz a um filho. Essa é a missão tão importante que a nação de Israel teve, dar um filho. E todo o Velho Testamento fala sobre esse filho. E todo o Velho Testamento é uma promessa de que a nação de Israel daria à luz um filho. Só que ela sofreria tormentos e dores terríveis para isso. Separei apenas um dos textos que fala sobre a nação de Israel com essa missão, separada com essa missão de dar à luz a um filho. Olha aqui, ó, Isaías capítulo 7, no versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome desse filho será Emanuel. Então nós vemos que esse filho, ele é mais do que especial. Ele tem que nascer de uma virgem. Como é que uma virgem vai dar à luz a um filho? É impossível, né? E o nome dele também é muito importante, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Teria que ser um filho que nasceria de uma forma sobrenatural e que teria uma natureza divina. Ele seria o próprio Deus, o Deus conosco. E essa mulher sofre tantas dores para dar à luz esse filho. Versículo 3 de Apocalipse 12, olha aqui, ó. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então nós vemos aqui um grande dragão vermelho que ele quer impedir que essa mulher cumpra a sua missão. Esse dragão representa Satanás, e Satanás controlou os grandes impérios do mundo, tentando impedir que a nação de Israel desse à luz a esse filho. Nós vemos lá no Egito, Faraó manda matar os meninos para que não nasça ali o redentor daquele povo, dos hebreus. E nós vemos que Moisés só escapa porque é colocado numa cesta no rio. Nós vemos assírios lá no livro de Oséias pegando os filhos de Israel, os meninos, para colocar na frente da batalha para morrer. Nós vemos na Babilônia, Nabucodonosor também tentando mudar a crença, os costumes, o Deus de Daniel e seus amigos, colocando-lhe outros nomes e oferecendo-lhe outras culturas. E nós vemos que por toda a história
Satanás tenta destruir esse filho, ele tenta acabar com esse filho. Mas no versículo 5 diz aqui, ó, de Apocalipse 12, olha lá. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Mas esse filho nasceu. Por mais que Satanás tentou, por mais que os grandes imperadores, por mais que os grandes impérios tentaram, eles não conseguiram. Esse filho nasceu, esse filho chegou, e esse filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz que ele há de reger todas as nações. Nasceu para ser rei, nasceu para reinar, nasceu para ter o poder, nasceu para ter autoridade, realeza em suas mãos, né? Com cetro de ferro, vai reinar com dureza, com justiça, com severidade. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E esse filho nasceu, e mesmo no seu nascimento, nós vemos a terrível perseguição do mundo para tentar impedir que esse filho viesse ao mundo. E nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 2, a última tentativa de Satanás e dos seus imperadores, nesse caso aqui Herodes, o imperador romano, para tentar destruir esse filho, né? Ele pergunta aqui aos sacerdotes do templo onde nasceria o Salvador da nação de Israel, o rei de Israel, onde nasceria? E eles responderam aqui, ó, Mateus 2, versículo 5, ó, em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E eles falaram, ele vai nascer em Belém da Judéia. E Herodes arma um plano para tentar tirar a vida de Jesus. Versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-lhes a Belém, disse-lhes, ide, informai cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Fingiu que queria adorar Jesus, mas queria destruir esse menino. Mas esse menino era muito importante para Deus, e Deus não permitiu que ele fosse ceifado, que a vida dele fosse tirada. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. E no versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José e sua mãe. Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, Herodes tentou tirar esse menino. E a história, toda a história da nação de Israel, ela sofreu muito por causa desse menino, mas não teve jeito. Ele nasceu. E nós vemos aqui no versículo 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Mas não teve jeito, não teve saída. Jesus Cristo nasceu. Essa deveria ser a verdadeira mensagem. O tão prometido Messias, o tão esperado Emanuel, o Rei dos Judeus, que há de reger todo mundo, que há de reinar sobre todo mundo, ele nasceu. Ele conseguiu. A nação de Israel sofreu, mas ele veio. E ele veio com uma missão muito importante, uma missão muito especial que você deve ouvir e aplicar na sua vida. Preste atenção. João, capítulo 3, no versículo 16, fala assim, está até escrito aqui na minha Bíblia, a missão do filho. Qual foi a missão desse filho, já que ele nasceu? Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo tanto, de uma maneira inexplicável, ou seja, nós, seres humanos, que ele deu o Filho dele para nós. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus
tem a vida eterna. Quem crê em Jesus está livre de Satanás, está livre do pecado, está livre do inferno e da condenação eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para nos salvar. Essa é a importância do Natal. Isso é que deveria ser comemorado, esse Jesus, Deus, Filho de Deus, que se fez homem, nasceu para nos salvar, se fez humilde, nasceu numa manjedoura, e ele é o único meio de salvação. É esse Jesus que você deve pregar no Natal. Versículo 18, olha aqui, ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Quem crê em Jesus não é julgado. Quem crê em Jesus está salvo. E Jesus veio, nasceu e cumpriu a sua missão. Morrer por mim, por você, pecador. Ele pegou aquele corpo santo e entregou por nós. Se fez o corpo dele como de pecado, sem pecado. E na cruz ele morreu para nos salvar. O seu sangue puro e precioso foi derramado como único meio de salvação. E um último versículo aqui para encerrar o estudo. No capítulo 1 de João, no versículo 14. No Velho Testamento, Jesus era só uma promessa, uma palavra, um verbo. Era simplesmente palavras escritas. Mas aqui João, no capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Jesus que deve ser comemorado no Natal, o Salvador, que veio em meio a tantos sofrimentos, mas cumpriu a sua missão e morreu por nós pecadores e ressuscitou. Para você que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Vou deixar aí na descrição do vídeo a playlist Jesus. Lá tem outros estudos sobre o nosso Salvador. Saiba cada vez mais sobre Jesus. E nesse Natal, não pregue Papai Noel, árvore de Natal, nem presente, nem nada. Pregue Jesus Cristo. Pregue que o Filho de Deus nasceu e que ele conseguiu cumprir a sua missão, morrer por nós pecadores e nos salvar. Obrigado e compartilhe esse vídeo. É um grande presente de Natal que você pode dar para os seus amigos. Obrigado.